Hola hermanos, muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor, un gustazo poder compartir en esta oportunidad una vez más la palabra del Señor, hoy que es el último domingo de 2020. Quiero invitarte a que podamos juntos abrir las escrituras, la palabra de Dios, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos al Señor. Padre Santo, pedimos tu bendición en este momento que vamos a reflexionar en tu palabra. Ilumina-nos, Senhor, para entenderla. Ilumina-nos, Senhor, para aplicá-la. Ilumina-nos, Senhor, para compartilhá-la. Bendiga-nos en este tiempo, guía-nos. Oramos en el nombre de Jesús. Amém. Queridos, 2020 ha sido un año difícil. Hemos vivido de todo en este año. La pandemia, por ejemplo, nos ha golpeado muy duro. Certamente ha dejado consequências e marcas inolvidáveis para muitos, se não para todos. Sumado a isto, há outras situações dolorosas, tristes, de pérdida, de frustração. E em meio a todo esto, não podemos olvidar, tampouco negar que há coisas buenas. Sim, há coisas buenas. Há bendições. Está el cuidado de Dios, está la protección, la provisión, las oportunidades, las puertas abiertas. Sin embargo, nuestra naturaleza caída, todavía las cosas malas tienen una forma, una manera, un poder de llevarnos a mirar hacia abajo, a las circunstancias adversas, a los problemas. E um dos malos resultados, exatamente a manifestação do medo, da insegurança. Este sentimento encontra espaço em nossa mente e oportunamente se instala em nosso coração. O medo se apresenta, o medo se manifesta, empieza a ramificar-se, aumenta nuestro dolor, nuestra angustia, atormenta, oprime y ahoga. El miedo puede quitar nuestros ojos del Señor, puede oscurecer nuestra visión de las promesas de Dios reveladas en su palabra, debilita nuestra fe, enfría nuestro amor y nubla la esperanza. En verdad, todos em absoluto, temos medos. E necessitamos de ajuda para aprender a manejar nossas ações, principalmente quando somos assaltados por el medo, por la inseguridade. En esta carta, a carta a los Filipenses, temos o apóstolo Pablo preso em Roma, em sua primeira prisão. É uma das cartas de la prisão, uma carta direcionada a los hermanos de la igreja que estava em la ciudad de Filipos, igreja esta que nasce, de acordo com o registro de Lucas, em Hechos capítulo 16, desde el 11 al 40, en el segundo viaje del apóstolo Pablo. La gente de esta comunidad llegó a ser amiga y benefactora del apóstolo hasta los últimos días de su vida. Cuando supieron que lo habían llevado preso a Roma, por ejemplo, recolectaron dinero para ayudarlo y le enviaron a uno de sus miembros, a un miembro de la iglesia de nombre Epafrodito. Este hermano llega a Roma
se queda aí para atender ao apóstolo Pablo em suas necessidades. Desgraciadamente, Epafrodito é seu nome, se enferma gravemente, casi al borde de la muerte, e quando se recupera, o apóstolo Pablo então se toma a decisão de enviá-lo, e com ele uma carta especial, uma carta com gratitud a los hermanos filipenses por la amistad e o apoio que sempre lhe haviam demonstrado, especialmente naquela ocasião. A nota dominante nesta carta é a alegria, apesar de que Pablo está preso e de que ele e seus amigos se enfrentam a uma forte oposição, ele se alegra, ele celebra. E por isso anima a los hermanos filipenses que hagam lo mismo, que llenen o coração de alegria aún em tempos de adversidades. Muito interessante. E neste capítulo miramos dos primeiros versículos, 1 e 2, temos o apóstolo Pablo se apresentando, um servo de Cristo, está com Timoteo, seu hijo em la fé. Del versículo 3 ao versículo 11, temos o apóstolo Pablo orando por aqueles hermanos, agradecendo a Deus por el companheirismo no ministério e declarando também seu desejo de vê-los e de vê-los crescer mais e mais no conhecimento de la persona de nosso Senhor e Salvador. E de uma maneira muito carinhosa, o apóstolo Pablo declara su amor por todos eles. E desde o versículo 12 ao versículo 29, então, o apóstolo Pablo descreve detalhes de sua prisão, as consequências que esta situação generava e os frutos também. O apóstolo está lleno de esperança, está animado no Espírito Santo, com ganas de predicar o Evangelho, extremamente comprometido com o avance do reino de Deus e em tudo sem medo, lleno de contentamento. Isso queda claríssimo quando ele afirma com toda segurança e convicção neste versículo que recém leímos, versículo 21, porque para mim el vivir es Cristo e el morir es ganancia. Queridos, depois destas considerações iniciais, quero invitar-te para que podamos juntos reflexionar nesta oportunidade sobre o tema como viver contento e sem medo. Como viver contento e sem medo em estes tempos difíceis, poder administrar as emoções, fortalecer a fé, enfrentando as diferentes situações que se apresentam a lo largo da jornada de nossas vidas. Em primeiro lugar, para viver contento, para viver sem medo, devemos mirar ao passado sem amargura. Mirar ao passado sem amargura. A amargura é um sinônimo de dolor, pena, desgosto que vai hasta os rasgos sentimentales mais profundos. A amargura é produto de la mentira, del engano que se instala no alma, chegando a um estado de pecado como um veneno contaminante e arrasa, destrói com os valores mais sublimes que hemos recebido do Senhor, dentre eles o amor. A amargura se basa e se alimenta de los pensamentos de remordimiento, negativos, vengativos, sem dar passos ao perdão que leva ao ódio com raiz de toda pena e miséria de la enfermidade del alma, de la enfermidade espiritual. Quantas pessoas amarguradas conhecemos? A amargura hace que a pessoa viva em constante ira, enojada, que em seu resultado se convierte em um ressentimento perpétuo, sem sanidade, sem cura, que amarga al espírito, perdendo assim a graça de Deus Padre, vivendo a experiência do fracasso como meio de vida e falhando
en las relaciones interpersonales y también en su relación con el propio Dios. La amargura, queridos, trae consigo consequências físicas, consequências psicológicas, consequências espirituais, e hace que a vida se convierta em um campo de dudas, donde a persona se vê impedida de prosseguir, de avançar, de desfrutar e viver plenamente. Quando miramos o versículo 12 desse texto, o apóstolo Pablo disse: Irmãos, quero que sepam que em realidade o que me ha passado ha contribuído para o progresso, para o avance do Evangelho. Pablo tem um histórico que quizás não genera em nós envidia. Pablo sofreu persecução, flagelos, arrestos, acusações, privações, naufragios, hambre, frio. Sin embargo, al contabilizar todas estas coisas, todas estas experiências de seu passado, dijo que elas contribuíam ao progresso, ao avance do Evangelho. Nós fuimos, somos e seremos também traicionados, perseguidos, acusados, difamados, olvidados, questionados, maltratados, ofendidos, pero também já hemos hecho coisas desagradáveis, hemos hecho coisas dignas de reprovação, hemos cometido errores, pecados. Não somos os melhores, não somos melhores que nadie, pero el consejo del apóstolo Pablo, e também está em Efésios capítulo 4, versículo 31, é: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicência, toda malícia, quítense de vosotros toda a amargura. Queridos, não podemos permitir que as situações, emoções, sentimentos del passado se instalem em nosso espírito, se instalem em nosso coração, criando uma barreira, uma muralha de amargura, de tristeza, de dolor, impedindo que podamos seguir adelante. Lo que hemos passado, lo que hemos vivido, não pode amargar nossa vida. Lo que hemos passado, lo que hemos vivido, não pode sacar a sonrisa que temos em nosso rosto. Lo que hemos vivido, lo que hemos passado, não pode cerrar nosso coração para as pessoas. Cristo morreu por ti, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por nós, e o passado não nos pode detener. É Cristo quem reina, é Cristo quem governa, é Cristo quem guia, quem dirige, quem bendice, que mantém nossa vida, nossos intentos, planos, projetos e sonhos. A pergunta que nos queda neste momento, quando hacemos uma avaliação de nossa vida, é exatamente que quando contabilizamos as coisas, quizás poderíamos dizer, como o apóstolo Pablo, ha contribuído para o avance do Evangelho, para o progresso do Evangelho, querido, querida, para que podamos lograr viver contentos e sem medo, necessitamos mirar nosso passado, pero mirar nosso passado sem amargura. Em segundo lugar, devemos mirar o presente com alegria, para viver contentos, para viver sem medo. Semejante ao apóstolo Pablo, devemos mirar o presente com alegria. A alegria é uma sensação íntima de bem-estar que se manifesta com um bom ânimo, uma sonrisa, entusiasmo, satisfação. Se trata de uma emoção básica do ser humano e está relacionada com a gratidão, valor que implica
justamente um reconhecimento de lo que se ha logrado, de lo que se ha conquistado. A alegria produz uma sensação agradável de esperança e optimismo, favorecendo o desenvolvimento da própria autoestima. A palavra alegria em grego tem a mesma raiz da palavra gracia. Rara es em grego alegria e raris gracia. A alegria que estamos hablando, a alegria que estamos señalando, aqui tem relação direta com a graça de Deus, com a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ou seja, nossa alegria é fruto de la gracia de Deus. Isso faz com que nosso coração seja um coração alegre e, por supuesto, um coração agradecido. Em los versículos del 13 al 18, Pablo señala que a amargura não lo havia tomado e o resultado, dijo ele, justamente mis prisiones se han hecho patentes em Cristo, em todo o pretório e todos os demás, diz o apóstolo Pablo. E a maioria de los hermanos, cobrando ânimo en el Senhor, com mis prisiones, se atrevem com muito mais coragem, valentia, a hablar de la palavra de Deus, a hablar del evangelho de Cristo, sem temor. O apóstolo Pablo señala de que há uns que predicam por envidia, outros que predicam com o propósito de que ele se ponga aún mais em dolor e sofrimento por ele. Ele disse que o mais importante é que Cristo seja predicado. O apóstolo Pablo está dominado, tomado, cargado, lleno de la alegria viva, de la alegria verdadeira, de la alegria que viene del Senhor. Pablo entendia, queridos, que sua prisión, lejos de interromper ou limitar seu ministério, lhe abriu novos horizontes. A pandemia nos ha abierto novos horizontes, temos novos desafios. A igreja de Roma se revitalizou com a prisão do apóstolo Pablo. A guarda da elite do imperador chegou a conhecer a Cristo através de ele. E as cartas que Pablo escreveu em la prisão se abriram passo através de los siglos e, como sempre, lo han sido e seguirão sendo as verdades consoladoras de Deus para animar, fortalecer e alegrar a nós, sua igreja, a ti, a mim, a todo o pueblo de Deus. Nos alegramos en el presente, sim, nos alegramos en el presente porque temos a Cristo em nossa vida, temos al Senhor Jesucristo. Ele é a razão de nossa alegria. Apesar de tudo o que já hemos enfrentado, vivimos em nosso passado distante ou cercano, lo que hoje dia estamos enfrentando e vivendo, e lo que certamente enfrentaremos mientras estemos en esta vida. En nuestro corazón y mente debe estar grabada la certeza que es por Cristo que vivimos, en Él estamos y en Él nos movimos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 5 a 11, el apóstolo Pablo dice: Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero también este tesoro ha puesto en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados em todo, pero não abatidos, perplexos, pero não desesperados, perseguidos, pero não abandonados, derribados, pero não destruídos, donde quiera que vamos,
siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, para que también su vida manifieste en nuestro cuerpo, pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La alegría es una vacuna, un antídoto contra el miedo, la amargura, la tristeza y el dolor. La alegría en el Señor es nuestra fuerza. Queridos, para que podamos vivir contentos y sin miedo, en tercer lugar, debemos mirar al futuro y mirar al futuro con la gloriosa certeza. Debemos mirar al futuro con la gloriosa certeza. La certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. En ese sentido, como certeza, denominamos el conocimiento seguro y claro que se tem de algo y que no deja lugar a duda, convicción. La certeza no se limita a la idea que sabemos la verdad, sino que se refere al estado de conocimiento segundo el cual estamos conscientes de que poseímos la verdad. Tenemos a Cristo, Cristo es la verdad. Aquellos que conocen la verdad son libres por la verdad. En el versículo 19 y hasta el versículo 26, Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, siempre, ahora también será glorificado, magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo que es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez con vosotros. El futuro no asusta a Pablo. El futuro no instala el miedo en el corazón del apóstol. El final de la línea no es la muerte, no es el martirio. En verdad, el final de la ruta es la gloria. La última escena no es la guillotina romana, sino el paraíso, la gloria de Dios. La muerte para él no es un final trágico, sino una recompensa gloriosa. Morir no es ir a una tumba oscura y fría, sino salir para estar con Cristo, lo que es muchísimo mejor. Querido, querida, no debemos tener miedo del futuro. En el inicio de este capítulo, versículos del 3 al 6, Pablo dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el principio hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos, sí, queridos, en las manos de Dios. Estamos en el lugar más seguro del universo. Somos preciosos a sus ojos. Somos y estamos vigilados, cuidados, protegidos 24/7 por nuestro Dios
Señor, Rey y Padre. Nuestro futuro está garantizado. Nuestro futuro está garantizado por lo que Cristo hizo en la cruz. Nada puede cambiar nuestro futuro. Está en las manos del Señor. De esta realidad habla Pablo. Estoy tranquilo. Apesar de las luchas, dolores e sofrimentos, estou cargado, lleno de convicção, de certeza, pois fiel es mi Deus para guardar mi porción hasta el día de Cristo. Quando miramos nuestro futuro, ou seja, el minuto seguinte, un ratito más, como se diz em Chile, devemos hacerlo com tranquilidade, com paz, com esta gloriosa certeza, pois quem nos traz a garantia é Deus em Cristo Jesus, e isso nos é confirmado a cada passo que damos por el Espírito Santo que vive em nós e nos recuerda que somos hijos amados em la eternidade, perdonados em la cruz, justificados em la sangre, santificados em la verdade e glorificados por los méritos de nuestro Senhor e Salvador Jesucristo. Como entonces podemos vivir en estos tiempos difíciles, administrando nuestras emociones, fortalecendo nuestra fe, enfrentando nuestros miedos, enfrentando las dificultades delante de las tantas situaciones que se presentam a lo largo de la jornada? Podemos sim viver contentos, viver sem medo, mirando o passado sem amargura, mirando o presente com alegria, a alegria que está em nosso Senhor e Salvador Jesucristo, e mirando ao futuro com a gloriosa esperança, porque o Senhor é quem nos garantiza. Queridos, desejo que o Senhor nos siga bendecendo. Desejo que o Senhor nos siga guiando. E estou seguro, estamos seguros que Ele lo hará. Estamos passando 2020, estamos passando este ano. Em ratito mais se quedará hacia atrás. E que venga entonces o próximo ano. Que venga 2021. Seguiremos, como diz o himno, firmes e adelante, sem medo, sem temor, lleno de la verdade, lleno de Jesucristo, lleno de la palavra. E temos a convicção que vamos mirar a Cristo, promover a unidade do corpo de la igreja e anunciar em tempo e fora de tempo as buenas novas del Evangelho. Que o Senhor te bendiga em el nombre de Jesús.